Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou começar com um slide aqui. O Túlio vai gostar, ele que já fez um documentário de surf, nem todo mundo sabe disso. Essa imagem aqui, enfim, grandes ondas me lembram a transformação digital. Eu vejo muito transformação digital nesse formato. É uma onda que quem se preparou e já está remando lá atrás vai estar surfando. Mas quem está distraído pode estar aqui, pode estar até ali no meio da água e vai tomar um caldo, e esse caldo pode ser bem grande, tá? Então, essa onda já chegou em algumas verticais e vai chegar nas demais. Isso é certo, tá? Então, a questão é, como que as grandes empresas estão se preparando para isso? Como que as startups estão pensando nisso, né? Então, acho que esse é o mindset para a gente falar hoje, né? Eu vou falar de intraempreendedorismo, e intraempreendedorismo é algo que a gente vê, ou deveria ver, bastante em grandes empresas, mas eu acho que tem várias pessoas de startups aqui também, dá para puxar esse gancho. Essa informação muita gente já sabe, né? 40% das empresas da Fortune 500 não existirão nos próximos 10 anos. Isso é transformação digital, né? Isso é um grande indicador. Por quê? Porque as grandes empresas elas estão preocupadas em se manterem grandes, em fazerem o seu trabalho, sem olhar aquela onda que está puxando, aquela maré que está crescendo e vai virar um tsunami que vai dar um caldo neles. Então, essa é a grande dor. Então, o intraempreendedorismo, essa palavra aí de 21 letras, tem muito a ver com esse cara aqui, o intraempreendedor. Vamos separar as palavrinhas aqui e entender como que são esses perfis. O empreendedor, a gente já sabe como é que ele é, né? Ele é aquele cara, ou guria, né? Resiliente, visionário, persistente, enfim, uma série de características que ele precisa ter para realmente empreender e ter sucesso. O intraempreendedor, ele é aquele empreendedor, tem todas essas características, mas ele precisa ter a habilidade, a destreza de navegar dentro de um ambiente burocrático, coisa que o empreendedor, a pessoa da startup, não precisa necessariamente. Então, imagine ele tentando empreender numa empresa de 70 anos, cheia de regras, que para ele conseguir acessar um site para fazer uma pesquisa, talvez ele precise de uma autorização de TI. Então, esse é o intraempreendedor. Ele tem que ter as duas facetas, tá? Bem afloradas. Ele tem tudo que o empreendedor tem, mais essa habilidade aí de navegar no ambiente burocrático. E na grande empresa precisa ser difícil assim? Olha, vou ser sincero, eu não sei se fácil vai ser. Eu acho que nunca vai ser fácil empreender ou intraempreender. Mas pode ser um pouco menos difícil, ou bem menos difícil. A gente não precisa erguer tanto essas barreiras de obstáculos que a gente vê naquela foto ali. Algumas empresas parece que tentam crescer e subir cada vez mais, para ser mais difícil empreender. Então, como que a gente pode fazer para tornar isso mais fácil, mais simples? A gente precisa estimular e direcionar esse empreendedorismo. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? Tem 3 cases de empreendedorismo que são muito interessantes. Particularmente, são 3 coisas que na minha vida representam bastante, por coincidência, e são cases de empreendedorismo. Muita gente conhece os produtos, mas poucos sabem que eles foram criados por colaboradores dentro de uma grande empresa. Post-it foi criado pelo Arthur Fry dentro da 3M. Uso muito Post-it, Design Sprint, Design Thinking. O pessoal até pergunta se é patrocinado para a 3M. Não, infelizmente não. Gasto muito dinheiro com isso, mas vale a pena. O Jeff Raskin, ele criou o Macintosh quando ele estava na Apple e ele acreditava que precisava fazer algo diferente. Não foi o Steve Jobs que criou o Macintosh, lógico, criou a Apple e deu o cenário que permitiu pessoas lá de dentro empreenderem, intraempreenderem e inovarem.
E por último, mas não menos importante, coisa que também é bem importante na minha vida, o PlayStation. O Ken Kutaragi criou o PlayStation na Sony. Então, também uma invenção de um colaborador, tá? Deu para entender que eu durmo pouco, né? Porque é Macintosh, Post-it e PlayStation, né? Com filho ainda, quase não durmo, mas me divirto. Tem outra citação aqui interessante da Harvard Business Review, que fala sobre as empresas com esse mindset inovador. O que elas fazem? Né? Elas criam sistemas e estruturas, ambientes para encorajar e dar recursos para a inovação. É assim que ela reduz aquela barreira de obstáculos para o intraempreendedor. Então, um exemplo da própria 3M. A 3M, ela acredita nesse tripé. Ela tem que dar oportunidade para a inovação, dar suporte para a inovação, seja com recursos, com tempo hábil para ser feito, e, com isso, gerar aprendizado e desenvolvimento, mesmo nos erros. Obviamente que muitas coisas não dão certo, mas geram um aprendizado sempre. Eles têm duas regras lá. A regra do 30%, que é a seguinte: cada divisão da 3M, pelo menos 30% da receita dessa divisão tem que prover de algum produto lançado nos últimos 4 anos. Deu para entender? Então você não se acomoda. Se aquele produto de 4 anos atrás está dando receita, ano que vem ele vai ser de 5 anos atrás. Você já não pode contar com isso. E isso impacta diretamente na remuneração de cada colaborador na participação dos lucros. Se não bater essa meta dos 30%, afeta a remuneração. Então, a preocupação é 100% do tempo em estar criando o próximo produto que vai contribuir para os 30% de receita de novos produtos. E aí você vê estruturação de políticas, de regras para suportar e estimular a inovação. Só que aí como é que eu vou inovar? Se eu estou o tempo todo mexendo ali a manivela, que horas que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com uma mão uma coisa e com outra mão outra? Não dá. 15%, que é a regra dos 15%, 15% do tempo de cada colaborador, ele pode dedicar a um projeto que ele acredita. Simples assim. Ele pode se juntar com um amigo que já está trabalhando num projeto que ele acha que vai ajudar nos 30%, pode ir no outro, isso é decisão dele. 15% do tempo ele pode dedicar a isso. Então, novamente, dando suporte e ferramenta. Tá? Esse é um exemplo de como que a gente pode dar suporte para o intraempreendedorismo. Né? E como que nós vamos prover a inovação intraempreendedora como que nós provemos a inovação intraempreendedora no Grupo Boticário? Vou te trazer um case aqui da Mentores, como que a gente trouxe isso para dentro do Grupo Boticário. A resposta pode ser curta. A gente criou uma geração de design sprinters, ou seja, a gente trouxe para o Grupo Boticário a cultura do design sprint há 2 anos atrás, e aquilo passou a se enraizar na cultura de inovação deles. E hoje, antes de começar um projeto, antes de enfrentar um problema como levantamento de requisitos e orçamento, eles pensam, vamos entender, divergir, prototipar, validar e testar. Vou contar um pouquinho como é que foi isso. Então, isso aqui é um exemplo, né? Algumas fotos das diferentes grupos dentro do Grupo Boticário. Cada design sprint, tinha design sprint que envolvia, às vezes, 16 áreas diferentes para enfrentar um problema, porque era um problema horizontal, assim, que cruzava a empresa. E a gente, de forma colaborativa, a gente co-criava soluções, co-cria até hoje, semana que vem tem mais um, co-cria soluções junto com o cliente. O Design Sprint, quem conhece o Design Sprint? Então, vou contar um pouquinho mais. O Design Sprint foi criado por esse cara aqui, o Jake Knapp. Quando que ele criou? Ele trabalhava na Google Ventures. A Google Ventures é a empresa que vai investir em novas startups. E, basicamente, quando você investe numa startup, você vai ouvir o pitch do empreendedor. Com base no pitch, você vai dizer se ele vale ou não vale, se o investimento vale ou não vale. E é só, né? A Google Ventures queria validar mais isso, principalmente em ideias embrionárias, né? O produto ainda nem saiu do papel. Como que eu valido se isso vale
R$ 1, 1 milhão, 1 bilhão, né? Então, eles rodavam um design sprint com os empreendedores que tinham ideias potenciais. E aí, nesse design sprint, eles estressavam essa ideia, transformavam num protótipo e testavam. E quem respondia se aquilo era bom ou não, eram os usuários que validavam o produto lá no final. Então, qual que é o conceito, né? A gente tem esse modelo que no livro do Eric Ries, ele fala, né? Que é aí da ideia, construção, lançamento e aprendizado, esse ciclo. Esse ciclo a gente pode chamar de MVP, né? O MVP é uma forma bem mais curta do que o projeto full, né? Ficar 3, 4 anos pensando em tudo para depois o usuário dizer que não era bem isso, né? Então o MVP é um caminho bem mais curto e bem mais barato, mas ainda assim não é barato nem rápido. Desenvolver um MVP pode tomar 6 meses, 1 ano, e lançar no mercado, receber esse aprendizado, né? E pode custar caro também. A ideia do Design Sprint é ser o MVP do MVP. Eu, particularmente, chamo de MVP do MVP porque eu chamo de mínimo protótipo validável, tá? Porque não é um produto, é um protótipo, não é viável, ele é validável, ou seja, eu consigo usar ele para fazer testes. Então, a gente consegue ir de um caminho bem mais curto da ideia até o aprendizado, tá? Como que é esse caminho, né? E qual que é o ganho? O ciclo de vida de um projeto tradicional é esse aqui, né? A gente tem recursos e tempo. O impacto das mudanças reduz com o passar do tempo e o custo das mesmas mudanças aumenta. Então, por exemplo, se aqui no começo eu falasse que não vai ser um app, vai ser desktop, ou vice-versa, ele muda 100% do projeto e impactar 100% no projeto. Ia custar zero essa mudança, porque a gente ainda nem começou. Mas se eu decido isso aqui, eu perco todo o meu investimento, perco todo o tempo que passou e posso ter ainda um impacto baixo, porque talvez seja tarde demais, tá? Então a ideia é trazer esse aprendizado, trazer essas mudanças para o começo, o quanto antes, validar. Conceito ágil, né? Fora isso, um grande benefício do Design Sprint é o seguinte: a gente, quando fecha uma sala de Design Sprint, a gente fecha uma sala de 8 a 10 pessoas e a gente convida diferentes perfis. Então, por exemplo, a gente vai trazer especialistas de cada área que a gente está em questão, por exemplo, um cara de marketing, um cara de TI, um cara de negócios, e traz alguém que represente ou que seja propriamente o usuário final daquilo. Porque muitas vezes a gente está ali projetando e imaginando tudo que aquele cara sente, mas o cara não está ali para se representar e de repente o que ele pensa é totalmente diferente. De repente a gente está desenvolvendo um produto para pessoas de 16 e só tem pessoas de 30, 40, 50 na sala. A gente está imaginando como que o cara de 16 pensa. Por que ele não está na sala? Já dizendo, ei, peraí, eu não penso assim. Olha que rápido, né? A gente fala uma besteira, 10 segundos depois o cara já está validando e falando, não é bem assim. E não, a gente fala uma besteira, todo mundo na sala acredita naquela besteira, a gente desenvolve, lança para o mercado, e aí o mercado vai dizer, porra, não é assim que eu penso. Desculpa a palavra, hein? Mas, então por isso, convidar usuários finais para a sala, para desenvolver o produto junto, vai ajudar você a ter velocidade nessa validação. E o que acontece? Dentro de uma grande empresa, esses usuários normalmente são colaboradores também, quem usa aquela ferramenta no dia a dia. E aí, quando você convida eles para a sala, além de você ter um produto final muito mais maduro, muito mais inteligente, porque você teve pessoas com diferentes mindsets construindo aquilo, mesmo que no final fosse o mesmo produto que você estava imaginando, o engajamento desse produto quando você lançar é muito maior, porque eles se sentiram parte daquela solução. Então, a cocriação também tem essa mágica do engajamento. Esse aqui é um case interessante, foi o primeiro design sprint que a gente fez no Grupo Boticário. Eles tinham o seguinte cenário, o auditor, a pessoa que audita fornecedores do Grupo Boticário, tinha um problema, ele ia auditar, fazia uma auditoria numa indústria
que fornecia algum tipo de insumo para o Boticário, e ele fazia aquilo no papel e na caneta, depois passava na mão para uma planilha e gerava dezenas de relatórios para diferentes áreas do grupo, e precisava fazer um follow-up com esses fornecedores para saber se eles melhoraram em relação àqueles pontos de não conformidade. Só que ele não tinha tempo para fazer esse follow-up, porque ele estava fazendo outras visitas e passando do papel e caneta para a planilha e etc. para os próximos fornecedores. Então nunca havia o follow-up, o desenvolvimento do fornecedor. O próprio grupo de cara, ele já tinha alguma ideia de solução, eles falaram, não, vamos fazer um appzinho que o cara vai falando assim, vai gravando o áudio e esse áudio vai transcrevendo em texto e beleza, ele não precisa mais ficar transcrevendo e solucionamos o problema. Deu, bom, antes de fazer isso, vamos fazer um design sprint e tentar entender se esse é o problema e se essa é a solução? E eles toparam. Aí a gente trouxe auditores para dentro da sala e a gente fez uma pesquisa de campo. A gente fez uma auditoria fake no fornecedor. Então a gente foi lá e fez a auditoria e viu como que as coisas aconteciam. E nisso a gente já ia conversando com os auditores, perguntando, investigando. Primeira coisa que você entra numa indústria é o barulho. A maior parte tem um barulho enorme. O teu áudio com audiodescrição ali já não ia funcionar. Mas digamos que funcionasse. Se você fizesse um sistema assim bem acurado. O próprio auditor já falou, cara, eu não posso fazer uma auditoria, olhar ali na frente do meu fornecedor e falar, cara, não gostei disso, cara, isso aqui não tá bom, olha sim. Não posso. Né? Eu tô ali para desenvolver ele, eu tenho que anotar, pensar, às vezes validar alguma coisa. Eu não posso expor uma dúvida numa anotação. Isso me fragiliza. Então, já imaginou se a gente fizesse o melhor aplicativo de gravação de áudio do mundo e que não funciona para o usuário, não porque não funciona bem, mas porque não é o que ele precisa. Muitas vezes em projetos de TI, a gente tem empresas muito bem capacitadas que fazem um teste, uma validação, um teste no final do projeto, assim, que estressa a solução para que ela não tenha bug nenhum. Mas esse teste só vai dizer se funciona bem, mas não se atende à necessidade do usuário. O que a gente tem que testar muito antes disso é se atende à necessidade do usuário. Então aqui a gente desenvolveu, um app onde ele começava a auditoria no smartphone, na parte de chão de fábrica, e terminava no desktop. E aí ele tinha um quiz e etc, e conseguia fazer toda a jornada dele. A gente construiu isso junto com auditores, desenvolvedores, designers do time da Mentores, e depois transformou isso num protótipo navegável. O que é um protótipo navegável, né? A gente não usa uma linha de código, a gente cria interfaces, faz que essas interfaces sejam interativas a ponto do usuário achar que está funcionando, mas aquilo é fake. Aquilo é para validar conceito. E aí a gente chama usuários para a sala e testa com eles. Eu vou contar um pouquinho como que funciona. O legal é que essa solução deu um fit tão grande que no mesmo ano ela já tinha sido desenvolvida, a partir do protótipo foi desenvolvida a ferramenta e está funcionando até hoje, Brasil, Argentina e China. Então, fornecedores do Grupo Boticário nesses 3 países são auditados usando essa ferramenta. A gente tem outros cases também bem interessantes, né? Esse aqui eu não posso dar muitos detalhes, mas alguma coisa eu posso falar. Basicamente, a gente tinha que validar uma ideia de um perfume conversar com o usuário. E aí, como fazer isso? Como fazer esse protótipo? Como fazer essa engenhoca que quando o usuário borrifa o perfume, ele vai mandar uma mensagem, um sinal para o celular e o celular vai falar com ele. Não dá para fazer em 4 dias. E se a gente pedir 4 meses, 5 meses, deixa de ser sprint, vira uma maratona, né? Então, o que a gente fez? A ideia não é validar se funciona a tecnologia, a ideia é validar se o usuário gostaria de ter um perfume que faça isso. Então, a gente criou uma ferramenta de chatbot, usou, na verdade, uma ferramenta semi-pronta, criou alguns protótipos para simular um setup dessa ferramenta,
Só que a engenhoca de quando borrifa aciona o celular era um Severino escondido. Ou seja, era o estagiário ali atrás da mesa, toda vez que o cara borrifa, ele aperta um botão que manda uma mensagem para o celular dele. E assim, e tá ótimo, porque a gente não quer validar. Eu sei que a tecnologia da IoT funciona. Eu não preciso levar 2 anos desenvolvendo ela. Eu quero saber o que o usuário vai achar, se ele vai achar invasivo, se ele vai achar legal. O que ele vai falar? Eu usaria mais esse perfume? Usaria menos? Né? E a resposta foi super legal. A gente trouxe usuários assim, que não fazem parte do grupo para testar. De 7 usuários, 6 tinham certeza que aquilo funcionava. Nossa, mas está funcionando? Tá. A ideia é que seja realista e não real, tá? Ou seja, o suficiente para você ter a percepção mais sincera possível do usuário. Algumas vezes não é possível, você tem que falar, olha, é um protótipo, ainda não está pronto, tem alguns bugzinhos, mas o que você acha, né? Mas você tem que tentar ser o mais realista possível. E é super legal, o usuário ensina a gente, porque não adianta a gente ficar achando, não, é assim, todo mundo na sala fala que é assim. Aí você testa, todos os usuários falham naquilo. Quem está errado? A gente, né? O usuário está certo. O usuário está sempre certo. Então, o processo design sprint, ele consiste nisso aqui. Entender, ou seja, a gente vai entender qual que é a jornada do usuário, quais são os problemas que ele tem, problemas reais. Que problemas que o auditor tem? E quais são as oportunidades, né? A gente redefine o objetivo aqui e diverge em ideias. Quais são as ideias para fazer isso aqui? Como que a gente pode solucionar isso? E aí tem várias fases de incrementais de sketches, onde o cliente faz sketch, o cara da TI que fala, eu não sei desenhar, não tem problema. Ele faz também. E a gente traz essas ideias para o papel, tá? É super interessante. E a gente acha que vai sair todo mundo com a mesma ideia e saem coisas bem diferentes e que a gente pode cruzar e agregar numa solução só. A gente também valida dessas ideias, tem que tomar sempre muito cuidado com o que é legal e o que é realmente funcional. Então a gente faz um gráfico onde na vertical a gente coloca de 0 a 10, qual que é a complexidade disso. Olha, isso aqui é 10, é muito complexo. Isso aqui vai exigir 10 anos de P&D para fazer e etc. 0 a 10, qual que é o valor para o usuário? E aí aqueles usuários que estão em sala falam, cara, isso aqui mudaria minha vida, isso aqui não, e etc. E aí a gente põe na balança. Peraí, vamos começar pelas coisas que são de baixa complexidade e alto valor para o usuário? Legal, conseguimos pegar todas. Tem mais tempo? Tem. Então vamos pegar algumas de alto valor e alta complexidade? Não, a gente não tem todo esse tempo. Então vamos pegar umas de baixo valor e baixa complexidade. Mas a gente já tem uma ordem de prioridades. Se não, na parede, todas têm o peso 1, que é de uma ideia, né? Ali a gente começa a dar mais peso para as coisas. E isso ajuda muito a ter uma visão assim de considerar qual que é o valor para o usuário. Às vezes a gente considera só a complexidade. Vamos começar pelas fáceis, né? Mas de repente tem que encarar uma complexa, mas que vai mudar a vida do usuário. Exemplo de volta do auditor. No momento da jornada dele, a gente pegou a agenda dele, né? Porque ele tinha essa questão de gestão de agenda e tal. A gente falou, não, vamos integrar com o iCall, vamos integrar com a tua agenda e fazer um sistema de gerenciamento de agenda automático, etc. Começou a divergir nisso. E o auditor que estava em sala levantou assim, todo tímido, e falou, olha, gente, a minha agenda me toma assim uns 15, 20 minutos por semana. E se vocês automatizassem isso, seria legal. Mas assim, naquele outro post-it mais para frente, tem um problema que me toma 3 dias da minha semana. Então, se vocês arrumarem aquilo para mim, eu cuido da minha agenda. E aí a gente parou tudo e falou, não, então vamos para aquele problema, esquece isso aqui. Ou seja, valor para o usuário. Aquilo tinha um valor muito pequeno, tinha um valor de 15 minutos por semana, e o outro tinha um valor de 3 dias por semana. Né? A gente podia estar, sem ele, construindo a melhor ferramenta de gestão de agendas para auditores do mundo, que ia salvar 15 minutos dele e não 3 dias. Tá? Então, por isso que é importante estar revalidando live, assim, né?
Isso aqui é a auditoria fake que a gente fez no fornecedor. Então a gente foi lá mesmo, o fornecedor ficou sabendo depois que era uma pegadinha, mas foi super rico o aprendizado. Aqui também, entrevista com o usuário, em lojas e etc., para outros design sprints. Isso aqui é em sala, né, quando a gente desenha o objetivo e procura entender a jornada do usuário, ali na parede está a jornada, tem o mapa de complexidade. Isso aqui é um pouco dos sketches que as pessoas fazem para tentar representar uma solução. A etapa de decidir é super interessante, a gente usa uma metodologia que chama Zen-Vote, que é basicamente como fazer uma votação sem que, sei lá, tá meu chefe aqui na sala, como é que eu vou votar contra ele? De repente ele levanta a mão e fica argumentando. O Zen Vote é em silêncio, e o voto é secreto. Depois a gente abre. Então, dá até um nervoso nas pessoas que querem, eu posso defender um projeto? Não, não pode. Porque senão fica tendencioso. Aqui é a hora de prototipar. Então, aqui atrás tem, por exemplo, um protótipo que a gente fez para a Universidade da Beleza, que é o portal de conhecimento do Grupo Boticário. Ali também tem para um outro cliente que a gente fez um design sprint. Também qual que é isso aí tudo são telas estáticas e ali os azuizinhos são os links entre uma coisa e outra, que é para quando o usuário clicar e ir para outra tela e parecer que é algo que funciona de verdade e não fake, entendeu? E aqui a validação. Qual que é uma estratégia de validação? E eu recomendo a todo mundo, você não precisa ser um UX expert para fazer uma validação com o usuário, mas tem algumas premissas que acho que eu posso dar como dicas. Primeiro, aqui na direita tem uma sala de espelhos, então, igual aquela de investigação, né? O usuário não está me vendo, ele está vendo um espelho. A gente está assistindo o teste pela tela, onde a gente está gravando a interface dele, o rosto dele e o áudio, e fazendo anotações. Na sala com ele, tem só um entrevistador. Ele fica bem menos acuado do que ele entrar numa sala com 10 pessoas, ou de repente ele fazer um teste ao vivo aqui com todos vocês assistindo. Então isso é importante, deixar o usuário à vontade. Outra coisa bem simples que deixa o usuário à vontade, que às vezes a gente esquece, é o seguinte, falar, amigão, eu não estou te testando, eu estou testando uma ferramenta. Você vai estar sempre certo, e se algo der errado, é porque nós erramos. Deixar isso bem claro no começo do teste ajuda muito. Porque quando você fala teste, o cara já pensa que ele está numa prova, que ele tem a obrigação de acertar. Ele já entra num modo de desespero, assim, que ele não teria se fosse, baixei um app no meu celular aqui, vou ver qual que é. Ele não, ele entra eu tô sendo testado. Não, você não tá, cara, você tá testando, tá? Apesar de, para quem tá fazendo teste, parece, não, ele já sabe. Não, repita isso, deixe claro, ajuda bastante a deixar ele mais à vontade, tá? E aí, durante o teste, a gente tem esses feedbacks, né? Então, desde feedbacks positivos a negativos. Outra dica para o teste do usuário é o seguinte, ele vai tender a te perguntar. Ele vai fazer assim, tá, mas onde é que eu clico para fazer isso? E você vai querer responder, né? Você vai falar, cara, clica aqui. Mas não, você tem que responder com outra pergunta. É chato, mas é importante. Fala, onde é que você clicaria? E aí ele vai começar a tentar procurar, vai começar a sair do modo de perguntas para ir para as respostas dele. E de repente ele clica no lugar errado. E isso é bom. Você sabe, cara, talvez se 2, 3, 4 fazem a mesma coisa, você fala, cara, esse botão devia estar ali, onde eles estão tentando clicar e não onde a gente acha que eles deveriam estar clicando. Então isso ajuda bastante. Perguntou? Responde com outra pergunta. E ele vai mandar outra pergunta, você responde com outra, seja chato. Mas não entrega o ouro, tá? Nem sob tortura. Esse caso aqui foi interessante, também lá dos auditores. Eu trouxe bastante desse case aqui. Essa estrelinha aqui, ó, eu nem lembro para que a gente colocou lá. Tinha um motivo durante o design sprint. Eu só sei que quando a gente começou a testar, a gente tinha esse motivo bem claro e as pessoas perguntavam: e essa estrelinha aqui, para que serve?
Falei, para que você gostaria que servisse? Quase todos responderam o seguinte: eu gostaria de, quando eu estou fazendo uma auditoria, eu pudesse pular uma pergunta, mas marcar essa estrelinha para eu lembrar de fazer depois. Porque senão acontece de eu pular uma pergunta, vou embora, e é tipo, sei lá, no interior de Minas Gerais, e eu esqueci de fazer aquela pergunta porque eu pulei, porque de repente ela está numa sequência lógica, mas naquela fábrica, aquela pergunta vai ser lá no final da esteira. E ela falou, eu gostaria de fazer isso, porque eu faço um papel hoje, eu uso um marca-texto, o outro coloca um underline, enfim, cada um fazia de um jeito, né? E a gente não tinha pensado nisso. Ninguém em sala pensou que eles precisavam marcar, tipo, lembrar mais tarde. E quando a gente deu a oportunidade deles dizer para que eles gostariam que servisse, todos falaram isso. Qual que foi o próximo passo? Colocar uma ferramenta de lembrete. Não era uma estrela, era um ícone que fazia mais sentido. Estrela lembra mais favorito, mas um ícone de lembrete. E resolveu um problema que a gente só saberia se a gente tivesse desenvolvido, lançado, e aí esse ia ser entrar no primeiro changelog ali, se o usuário falasse para a gente, porque a maior parte, como você não pergunta, ele também não dá o feedback. A gente tem que agradecer os usuários que vão lá e fazem um comentário, ligam e dão um feedback. Pô, esse cara aí vale ouro, ele tá testando para você de graça, ou às vezes até te pagando porque é teu cliente. Então, tem que ser muito aberto a ouvir e tal, e não entrar no modo reativo, tá? Mas se a gente puder testar antes, bem melhor. Evita retrabalho no desenvolvimento e no design. E é legal quando tem assim um wow, né? Sobre a nova forma de interagir com o plano de ação dos fornecedores. Então, é bem legal isso aqui. Enfim, sobre design sprint, isso que eu trouxe para vocês, e aqui eu queria levantar um ponto ainda sobre o intraempreendedorismo. O design sprint é uma forma de fazer intraempreendedorismo. Aquelas políticas da 3M é outra forma, mais falando em políticas. Tem várias formas, mas quais são algumas dicas para fazer o intraempreendedorismo dar certo? Não transforma uma ideia em um grande projeto logo de cara. O que quer dizer isso? Grandes empresas, principalmente, fazem isso mais do que startups. Startup, normalmente, não tem o recurso para transformar num grande projeto. Então, ela picota em pequenos entregáveis e ela tem um MVP forçado, por questão de orçamento. Mas existem várias startups que, às vezes, estão há 2 anos trabalhando no projeto e falam, mas e aí, está no mercado? Não, a gente tem que terminar. Não, cara, lança esse negócio logo. Mas não está pronto. Lança o que você tem. Porque, de repente, você está fazendo algo errado. Algo que o cliente não quer. Então, é melhor você descobrir agora. As grandes empresas pecam mais nisso, porque às vezes ela tem recursos, tem budget, e não tem ninguém que olhe para aquilo. Então ela fala, cara, você separar o orçamento anual disso aqui e deixa o cara trabalhar. E o cara fica lá, trabalhando numa solução que ele não mostrou para ninguém, que ele não sabe se o usuário quer, porque transformou num grande projeto. Então transforme num design sprint de uma semana, depois num MVPzinho de 1 mês, depois numa V2 de 6 meses, vai crescendo ciclicamente aos poucos, vai validando, entregando, testando no mercado, tentando vender aquilo, né? Em vez de transformar num monstro. O que acontece? A maior parte das ideias pode dar errado. Só que se a gente tiver 100 ideias, ou sejam 10 ideias de uma semana que deram errado, e uma que deu certo, tá ótimo. Mas agora se a gente tiver 10 ideias de 2 anos que deram errado e uma que deu certo, ainda assim saiu caro, né? A menos que essa única ideia aí seja mágica, mas é muito risco. Você não precisa disso. Outro ponto, foco no usuário. O que acontece? Hoje empresas querem inovar ou criam seu setor de inovação, algumas compram startups, só que muitas vezes o foco é em startups ou soluções que atendam a eles mesmos. Então, eu vou melhorar meu processo disso, melhorar meu processo daquilo, assim eu estou inovando. Você está inovando um pouco, sim, já é um passo, mas assim, não vai ser isso que vai te salvar daquela onda gigante da transformação digital. A onda gigante de transformação digital vai ser focar no teu usuário. Então, olhar as necessidades dele. Então, se for para comprar uma startup, que compre uma que atenda o teu público, o teu usuário, e não a você mesmo.
tá? Porque aí você está tendo outras frentes, outros modelos de negócio. Você comprar uma só para te atender, você está matando a startup e não está se ajudando, né? Fale rápido, ainda na linha de testar o quanto antes, errar o quanto antes, para aprender. Esse aprendizado pode gerar pivotei ou cancelei o projeto, mas o quanto antes, tá? Porque daí eu posso partir para o próximo, posso pivotar, mas não vou ficar gastando tempo e dinheiro com isso. E gera um aprendizado até para outros projetos que podem estar ocorrendo. Dê asas à inovação. Então, o que é dar asas à inovação? É dar suporte. Como ali da 3M, eu dou tempo para o meu colaborador, eu dou estímulos, metas, né? Eu trago conhecimento, trago ferramentas. Aí você está dando asas. Esperar que a inovação aconteça só porque você pediu, mas você continua deixando aquela carga que ele não tem tempo nem de ir no banheiro, quando que ele vai inovar, né? E spin-off quando for o momento. Ou seja, chegou na maturidade suficiente, aquilo já tem as próprias pernas, spin-off. Tire esse órgão interno do teu ambiente burocrático e deixe ele ser livre. Aí a empresa mãe disso passa a ser uma cliente, uma investidora, uma apoiadora. Ela pode colaborar com o network, por exemplo, você pode usar a nossa base, mas tira ela daquele ambiente burocrático. Porque essa startup talvez precise dessa burocracia quando ela for gigante, mas hoje ela não precisa. Então, até ela não precisar, não imponha isso a ela. Tá bom? Eu acho que essas 5 dicas podem ajudar bastante nesse guide para trazer a inovação intraempreendedora. Gente, é isso. Por último, queria pedir 2 coisas. Primeiro, não sei se todo mundo conhece o QR Code do LinkedIn. Quem tem o app do LinkedIn aí no celular? Então, vocês abram lá na busca, tem um QR Codezinho pequeno do lado. Acharam aí? Aí é só escanear e a gente está conectado. Gente, obrigado. Uau! Raul, que bacana. Obrigado. Super updated esse papo, né? Acho que serve para empresas grandes, empresas pequenas, né? Vocês que estão pensando, começando essa jornada, né? A grande parte da turma que está aqui os empreendedores que entraram agora no programa, né, do Nine Labs de inovação e que vão ter pela frente nas próximas semanas justamente essa questão de validar seus projetos, né, e estar em contato com seus usuários, com seus clientes, né, e transformar isso num negócio de fato, né. Então, essa modelagem do design sprint, que é tão conhecida em grandes empresas hoje que querem realmente implementar a inovação, né, de dentro para fora, né, tocando o coração das equipes para que elas discutam, debatam e realmente encontrem em conjunto as soluções, né, ela é absolutamente aplicável também para as startups, seja na fase que tiverem, né? Tá certo? Então tá, muito obrigado, Raul.